Que o Pai e o Mestre Jesus possam então mais uma vez nos acariciar com a sua presença, como ele mesmo disse, onde estivéssemos dois ou mais em seu nome, né, ele estaria. Então, estamos aqui reunidos através de um canal de YouTube da Fraternidade e acredito e tenho essa certeza plena que podemos encontrar então o reino de Deus dentro do nosso próprio coração. O assunto de hoje ele é um assunto mais aleatório, né? E o que eu abri aqui nesse momento, ele veio por conta de falar das doutrinas materialistas do Evangelho segundo o Espiritismo e que essas doutrinas muitas vezes colaboram para o próprio suicídio e que as pessoas responsáveis por essas doutrinas materialistas acabam tendo também responsabilidade por aqueles que então muitas vezes pode acabar cometendo suicídio por uma falta de crença do plano espiritual de que a vida continua. É lógico que a gente não vê, pelo menos no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos hoje a gente tem doutrinas materialistas que são contra o teísmo. Então são doutrinas ateístas que proclamam apenas a matéria. E dentro disso difundem como que o crente, muitas vezes, aquele que acredita, passa até a ser como ignorante, não poderia ser inteligente a partir do momento que ele aceita algo que não é físico. Mas a gente vê hoje, talvez, na minha análise, que eu acho às vezes mais ignorante aquele que acaba fixando-se apenas naquilo que pode tocar, naquilo que é empírico. E não estou falando de ignorante no sentido pejorativo, mas ignorante no sentido da falta da busca de saber. É lógico que a gente vai pegar algumas questões agnósticas, como por exemplo, eu não duvido, mas também não acredito, porque eu não vou me ocupar em algo que não dá para saber. Bom, também é um ponto de vista, né, que nós respeitamos. Na época de Allan Kardec já existiam muitas frentes materialistas para desconstruir tudo aquilo que era espiritual. Então a gente tem que olhar o Evangelho daquele ponto, do que ele falava naquela época, e que o suicídio já estava bastante desenvolvido. E no Livro dos Espíritos há uma pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos que diz qual a intenção do espiritismo, né? Para que ele veio? Para que o espiritismo vem para a humanidade? E diz que é simplesmente para ajudar a humanidade a evoluir. Aí Allan Kardec faz uma nova pergunta, mas de que jeito? Desconstruindo o materialismo. Porque se o materialismo se alastrar no mundo, a gente terá grandes sofrimentos e consequências. E eu vejo que ele se alastrou, mas a gente não está falando de materialismo aqui no ponto de ter, sabe? Às vezes as pessoas já confundem, já leva tudo para um ponto que não é a ideia que Allan Kardec trouxe do materialismo. Então, às vezes a gente acha que a pessoa que é milionária é materialista, e não tem nada a ver com isso. Ele pode ser uma pessoa milionária e uma pessoa, vamos dizer, espiritual, espiritualista, religiosa, com religiosidade, porque às vezes a pessoa não vai em nenhuma religião, mas ela é uma pessoa religiosamente interna e espiritualmente interna. E de que forma seria isso? Da forma que ela tem uma conduta com a comunidade, uma conduta com o seu próximo, uma ética, uma moral. E dentro disso, a pessoa que tem milhões, ela na maioria das vezes, desde que esses milhões venham de uma forma lícita de trabalho, de desenvolvimento, de negócios, ela vai contribuindo com a humanidade no seu processo. Outro dia eu vi uma crítica de um político referente a viagens interestelares, né? Viagem para a Lua, viagem para Marte, né? Missões, que seria um desperdício de dinheiro. Mas olha que é engraçado porque o dinheiro ele não vai se perder enquanto a pessoa está investindo em alguma empresa ou alguém particular, não importa quem seja. Enquanto ele estiver investindo milhões em qualquer coisa que seja, ele está tirando o dinheiro que já é dele e repartindo para todas aquelas pessoas que vão trabalhar. Os milhões eles não vão para Marte, né, ou para a Lua, eles vão ficar com as pessoas que desenvolveram os projetos para ir para lá. Então, aquela ideia mais religiosa, ortodoxa, que o rico não vai para o reino do céu, não tem nada a ver com esse aspecto do materialismo que a gente está falando. O materialismo seria no seguinte termo, de não existir nada além da matéria, ou seja, quem está falando com vocês aqui é o Edson,
dotado nesse momento, segundo o materialismo, né, de um cérebro, e quem está conversando com vocês é o cérebro, e a vida é esse cérebro, é esse corpo, é essa biologia. A partir do momento que essa biologia ela morre, esse corpo vai se decompor e o Edson não vai mais existir. Esse é a ideia materialista que Allan Kardec debate e é firmemente contrário a ela, e o Espiritismo também, respeitando aqueles que pensam assim, mas buscando que há uma consequência do pensar assim. E quando essa pessoa, além de pensar, ela divulga esse pensamento, as pessoas que absorvem isso e de repente podem estar, como diz aqui no Evangelho, até promovendo um suicídio a si próprio, acreditando que todo o seu sofrimento, a sua dor ou o que ela esteja passando vai acabar, a pessoa que promoveu isso, ela também é responsável. Então esse seria o primeiro ponto a gente deixar definido de quando a gente está falando aqui em materialismo. E os exemplos que eu dei foi simplesmente, não para puxar um lado ou outro, mas para a gente partir de um conhecimento. Então, muitas vezes, o suicida, ele acaba pensando que a fuga é a morte. E a morte não é a fuga. A pessoa ela está na Terra, está com dificuldades e problemas, e a partir do ponto que ela passa para o plano espiritual, que é uma certeza, agora sim, qual é a forma que eu vou entrar nesse plano espiritual? De que forma que eu vou chegar lá? De que forma que eu vou entrar? Então vai depender muito de como eu vou viver aqui, de como vai ser a morte do corpo físico, de quanto tempo eu me dediquei aqui. Houve grandes processos de trabalhos por equipes espirituais para fazer com que cada um de nós reencarnássemos com planejamentos e a nossa vida está envolvida em vida de outras pessoas que encontram com a gente. Então, quando a gente foge de um trabalho assumido, de um compromisso, a gente fica com aquele débito, só que às vezes a gente pode aumentar até um pouco esse processo de débito, por castigo, porque Deus pune, porque era pecado, não por isso, mas porque simplesmente se você foi ali, fez um acordo com alguém, você fez um acordo buscando resolver ou ganhar algo referente àquele acordo. Agora, a partir do momento que você não cumpre aquele acordo, se você estivesse resgatando algo, aquele algo você não vai resgatar, mas você vai ficar com outro débito. Porque dependendo da nossa atitude, ela pode causar um débito maior. Ela pode ampliar a nossa dívida, a nossa dificuldade nesse processo. Então, o que vale a pena? Vale perspectiva de visão do mundo espiritual do que Jesus disse. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Então Jesus proclamou ao todo tempo as bem-aventuranças, não para essa vida, mas sim para a próxima. Jesus nunca falou em punição, em castigo, em inferno eterno. Jesus falou em liberdade, em amor, em um Pai que é bom, que é justo, mas que permite que cada um passe pelo seu processo de desenvolvimento enquanto criatura, enquanto estando num mundo educacional chamado Terra, neste momento, e um mundo entre tantos outros mundos, entre tantos sóis, entre tantos estrelas. E a gente então nós somos o quê? Nós somos uma humanidade cósmica, universal, irmanada, com pluralidade de mundos habitados, com desenvolvimento e programas habitacionais em mundos diferentes do da Terra também, com migrações, como o próprio Mozart fala na Revista Espírita, que na realidade ele fez aqui apenas uma migração temporária, teve uma reencarnação na Terra, mas que ele é morador de Júpiter. Então, Mozart era um alienígena, depende do ponto de vista que vemos, né? Então, se a gente pensar que alienígena é aquela pessoa que não é um habitante da Terra, sim, ele era, mas se a gente pensar que todos somos filhos humanos, humanoides, num sentido cósmico, todos somos irmãos, né? Então, alienígena seria simplesmente um termo para aquele que não é um habitante exclusivamente daquele momento da Terra, né? Ele é um habitante, como nós chamamos um estrangeiro, né? Então, vem uma pessoa tá aqui, está passeando, ele vai passear aqui, passar um tempo, ele é um estrangeiro.
Entende? Então, seria mais ou menos nesse aspecto. E são todos fatores que a doutrina vem nos esclarecendo, nos mostrando, para que nós possamos construir vagarosamente uma fé verdadeira, a qual Jesus nos ofereceu, quando disse que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos mover montanhas. E o que será que ele queria dizer com isso quando ele falava em fé? A fé, na etimologia da palavra fé, do sentido já aramaico, ela fala em fidelidade, ela fala em esperança, ela fala na não dúvida, ela fala na crença inabalável. E a crença inabalável, geralmente, ela vai se tornar apenas no saber. Então, diferente muitas vezes do que na era medieval foi oferecido à humanidade, uma fé apenas aceita, você tinha apenas que acreditar. E se você não acreditasse ou contestasse, ou quisesse pelo menos fazer uma filosofia, uma ideologia, uma racionalização sobre alguns dogmas que algumas instituições colocavam, você não podia utilizar a razão. E se você usasse, isso era pouca fé. E se você insistisse, isso já era um pecado. E esse pecado ele poderia ser considerado uma heresia e você ser condenado à morte se você tivesse com essas ideias na época medieval. Ainda como o nosso querido Giordano Bruno, filósofo, teólogo, que começou os seus estudos na teologia na época católica romana, e dentro da sua razão ele começou a contestar alguns dogmas, porque eles não condiziam com uma filosofia, com uma ideia, até algumas coisas da natureza. Uma das contestações dele foi que a Terra não era o centro do universo e que o Sol não girava em torno da Terra. Ele disse que a Terra que girava em torno do Sol. Então, logicamente, ele insistiu em alguns argumentos, ele acabou sendo preso, ficou 8 anos nas masmorras de Roma. Então, após esses 8 anos, eles tentando fazer com que ele aceitasse que estava errado, né, que ele falasse aos seus seguidores que era um equívoco, ele não falou. Ele preferiu a morte. E a hora que foi lhe dada a sentença, ele disse: vocês pronunciam minha sentença com mais medo do que eu a ouço. E realmente tinha tanto medo do que ele falava, que ele foi encaminhado à praça pública em 1700, amordaçado, com uma madeira na boca, amarrado por trás para que ele não pudesse falar, né? Foi amarrado a um pedestal e colocado fogo, por ele contrariar alguns dogmas. Então, o que a gente pode entender? Será que essa fé imposta é realmente a fé que Jesus queria que nós tivéssemos? Ou será que a fé que Jesus nos ofereceu é uma fé interna, é uma força? É algo que não pode ser colocado, não pode ser vendido, não pode ser dado, eu não posso passar geneticamente para alguém, eu não posso passar por herança, ela simplesmente é utilizável, ela é da gente, ela é intrínseca, ela estaria dentro de nós. Mas Allan Kardec diz que a fé inabalável é apenas aquela que pode encarar a razão frente em qualquer época da humanidade. Então, assim, o que predomina no homem hoje, o homem encarnado? A gente predomina a razão, no animal predomina o instinto. Então, o Evangelho também nos diz que se a gente quiser tirar da nossa fé o uso da razão, é tirar o que nos faz seres humanos. Nós precisamos raciocinar e ter lógica por ela, porque a partir dali ela começa a ter conhecimento. Quantas pessoas renegam a Deus? Quantas pessoas já tinham fé em Deus e de repente em conversa, falando, diante de uma grande dificuldade que ela enfrentou, ou que a família ou um ente querido enfrentou, essa pessoa perdeu a fé em Deus e de repente começou até a negar que Deus existe ou odiar a Deus. E como criticar essa pessoa que foi lhe apresentado um Deus de uma forma a qual ele não tem como compreender? Um Deus que foi dito que se você tivesse fé, se você orasse, se você fizesse todas as coisas de acordo com aquilo que te é ensinado, ele ia te proteger, ele ia te cuidar. E aí ele simplesmente, para um, ele cuida e para o outro ele destrói. Se tudo acontece aos olhos de Deus e tudo acontece com a permissão de Deus, por que ele não cuidou da gente em alguma circunstância? Por que ele não cuidou de lá? Por que ele deixa tantas guerras? Então são perguntas justamente válidas. E
que elas são válidas? Porque elas são necessárias muitas vezes serem esclarecidas. Porque a fé inabalável, a gente precisa ter o conhecimento. Mas a fé é projetada em algo do futuro, em algo que a gente não tem. Porque se eu não tenho fé que eu tenho esse evangelho na mão, porque eu sei que eu tenho ele está aqui, então não preciso ter fé nisso. A fé está projetada em algo do futuro. Mas para projetar esse algo do futuro, que ainda não é, mas que pode ser, eu necessito conhecer algo. Vamos pensar, eu trabalho numa empresa há 26 anos e não importa a crise que venha, não importa o governo que venha, não importa se vem enchente, eu tenho fé que dia 2 o meu salário vai estar na conta. E o que é ter fé? Quer dizer que eu me preocupo, que eu me ocupo? Eu simplesmente não estou nem aí para isso. Eu conto com aquele dinheiro dia 2 porque eu sei que ele vai estar lá. Mas como eu sei que ele vai estar lá? Pelo histórico de conhecimento que eu tenho com a empresa. São 26 anos me pagando nesse dia 2. Então, com tudo que já teve, esse conhecimento me despreocupa. Esse conhecimento me deixa relaxado e eu me ocupo em trabalhar. E aí, às vezes, enquanto outras pessoas, eu percebo num campo de trabalho, estão preocupadíssimas com a política, com esse, com aquele, como vai isso, como vai aquilo, com não sei o quê, eu não estou. E olha que eu sou autônomo, eu não tenho um real fixo, eu sei que vai depender do meu esforço para ele depositar lá aquilo que eu conquistei com o meu trabalho. Mas daí eu também confio em mim, porque se em 26 anos, todo mês eu tive um salário, por que eu não vou ter no próximo? Então, André Luiz diz que para um bom trabalhador nunca vai faltar trabalho para as mãos daquele que é um bom trabalhador. E Jesus nos fala o quê? Preocupar com o que é do Espírito, que de mais a mais Deus vai te conceder no merecimento, no esforço. E aonde está a nossa fé? Aonde está a fé que Deus é esse bom pagador? Alguém de vocês tem ansiedade ou medo de amanhã não ter oxigênio para respirar? Por que não? Porque ele sempre está aqui, a gente nem se preocupa, nem dá bola, a gente nem pensa nisso. Mas quem que promove isso? O universo, Deus, o contexto todo. Então, o alimento, o pão, o dia a dia, Jesus nos diz assim, preocupa com o que é do Espírito, porque nós somos Espírito, nós somos imortais, que o restante nós vamos te conceder. Deus, Jesus, espiritualidade, dentro do teu merecimento e dentro do teu esforço. Então, quando a gente assume isso, o peso das costas cai muito. E muitas das nossas dificuldades, problemas, a gente acabaria não tendo mais. A gente teria uma vida mais leve. A gente teria uma vida que a gente poderia aceitar mais a espiritualidade e não tanto a matéria. Porque hoje, o materialismo não vejo mais nem como a busca de ser milionário, de ter riquezas demasiadas, e nem como o ateísmo. Para mim, o materialismo hoje é a vida que a sociedade leva, aonde nos foi embutido uma hipnose coletiva que o tempo é dinheiro e que nós não podemos desperdiçar tempo e que nós não podemos dizer não a nada financeiro de trabalho, que a gente precisa em um conflito de horários e de interesses onde eu tenha o meu filho ou o trabalho em primeiro lugar, onde eu tenho minha esposa, o trabalho, onde eu assumi um compromisso espiritual e daí vem o trabalho, eu vou no trabalho. Isso é ser materialista, isso é extremamente materialista. E daí qual é a desilusão da pessoa? Que vai chegar um ponto que ela vê que aquele trabalho não é ela, porque ela ganha uma alienação ao trabalho. Ela acha que ela pertence àquilo. E chega um dia, simplesmente, às vezes, o patrão faz o quê? Manda embora. Ou a empresa é vendida e outra assume. Ou aquele cargo não existe mais. Então, por que Jesus disse que onde está o nosso tesouro está o coração? Aí muitas pessoas estão buscando o seu tesouro na sua profissão, no seu emprego. E daí o que acontece quando você perde isso? Você vai falir, porque era o teu coração. Está lá onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, onde deveria estar o meu tesouro? Em alguma coisa perene, como diz Platão. Em algo que não é daqui. Em algo que é perene, que não passa, que não é passageiro.
que é para sempre. E esse não é aqui, esse diz Platão que é no mundo das ideias. Jesus fala que é no reino de Deus. O Espiritismo fala no plano espiritual. Então a gente deveria se ancorar em algo assim. E as outras coisas vão nortear em volta desse eixo central. Aí eu posso perder, eu posso ter problema, eu posso ser abalado, mas eu vou estar ancorado, eu vou estar preso em algo verdadeiro. Agora, se eu me prendo em algo material, esse material um dia ele vai deixar de existir. Um dia eu vou perder. Porque a gente tem uma ilusão que pertence, a gente tem uma ilusão de posse. E a gente não é dono de nada, a gente não é dono dentro do nosso corpo. Eu simplesmente hoje estou aqui falando com vocês. Mas será que amanhã eu ainda estarei aqui com o corpo físico? Não sei. Pode ser que não. Outro dia, conversando com um amigo meu, aí comentando sobre negócio de escritura e inventário, e, né, ó, é bom a gente ver umas outras possibilidades para de repente o dia que a gente morrer, a família não ficar aí se estressando com isso, gastando muito dinheiro. E daí ele disse, ui, nem fala se a gente morrer. Eu digo, se morrer, não, eu digo, quando? Não é se a gente vai morrer, é quando. Essa é uma certeza e que a gente tem medo de falar. A gente vive num mundo como se a gente fosse viver aqui eternamente. E daí por isso que a gente acaba se preocupando tantas vezes, se ocupando tanto com a matéria, não dando ênfase para a parte espiritual, e quando ela bate na porta, ninguém está pronto. Daí todo mundo fica desesperado, todo mundo fica doido. Então, não é que assim a gente não tenha medo. Medo, eu não tenho medo da morte, graças a Deus eu consegui desconstruir isso. E era uma criança que tinha pavor de morte, né? Totalmente, não conseguia nem pensar nisso, né? Até jovem, adolescente, eu dormia fazendo sinal da cruz e tampado, tinha muita esquisitice para essa parte da morte. E o Espiritismo veio me fazer o que? Ele veio me esclarecer, ele veio me trazer esse aspecto. É lógico que na minha esquisitice eu tinha mediunidade, não conhecia o que era e acabava percebendo coisas, né? Então, por isso que eu acabei no Espiritismo também, né? Ele veio me esclarecer a mim mesmo, ao mundo extrafísico e esse mundo que a gente habita, né? E vi aqui que já estamos com 22 minutos e o nosso tempo é 20, né? Já estou passando aqui da regra. É um assunto que não tem final, que ele não acabaria. Espero que tenham conseguido fazer vocês refletir algo, concordando ou não. Até gostaria muito, se discordar de alguma coisa, escreva ali. Escreva embaixo, coloque ali sua dúvida, seu questionamento. E eu farei um vídeo sobre esse questionamento, sobre essa dúvida, com todo amor e todo carinho. Ninguém é dono da verdade, a gente fala um pouco daquilo que a gente acha que já entendeu agora, né? Mas que o que de certeza eu posso dizer que esse pouco que eu falo, que eu acho que eu entendi, para mim fez extremamente bem, para minha família fez bem, muitos que a gente conhece. Então é quase como um remedinho que já foi... como a ciência faz com o remédio, faz os testes, né? Então já foi bastante testado e vem funcionando. Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.